Hoje eu trago para vocês uma análise psicológica do livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro é fascinante, é uma pena que ele só tenha escrito um livro. Uma análise que capta a primeira camada da interação dos três principais personagens pode nos levar a pensar: eu acho que o Henry gosta do Basil, mas está com ciúmes do Dorian. Pode ser, faz sentido sim. Mas se analisarmos outras camadas, vamos começar a dissecar o que sustenta um sentimento. E é nessa camada que eu quero chegar. Inclusive, essa primeira percepção a que eu me remeti é uma camada até um pouco mais superficial, né? E até porque não há menção alguma na obra que nos faça concluir que eles se envolveram de uma forma romântica. O que também o autor pode não ter deixado claro pelo preconceito na época. Estamos falando do meio do século XIX, haja vista que o autor foi preso por ser homossexual e, portanto, a sua obra não seria publicada se ele tivesse deixado esse relacionamento mais claro. Daí, como artistas são criativos, ele teve que nos contar sobre essa relação homoafetiva através da segunda camada, o que é um baita de um exercício e um presente para nós termos a oportunidade de ir além do exercício de só nomear um sentimento, mas também entender a dinâmica de sustentação por trás dos sentimentos e das relações. Basil Hallward é um pintor. No centro de um cômodo, ele guarda uma pintura de enorme valor emocional. Um retrato de corpo inteiro de um rapaz de extraordinária beleza. E nesse mesmo quadro também está retratado, mantendo a uma certa distância e sentado, o próprio artista. Vocês, pintores, são sujeitos estranhos. Vocês fazem qualquer coisa no mundo para conquistar uma reputação. Assim que a conquistam, vocês querem jogá-la fora. Esse recorte é uma fala do Lord Henry Wotton, porque ele quer entender o porquê o Basil não quer expor esse quadro. O Basil fala que pôs muito de si nessa obra, e o Henry não entende o que o Basil quer dizer. Afinal, ele não vê nenhuma semelhança entre o rosto forte e rude do Basil e o rosto pintado, que parece feito de marfim e roseiras. Henry vê o moço pintado como um narciso. E aí o Basil disse, né, abre aspas, eu lamentaria me parecer com ele, fecha aspas. O nome desse jovem retratado é Dorian Gray. E o Basil também argumenta aqui. Todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista e não do modelo. O modelo é mero acidente, algo ocasional. Não é o modelo que é revelado pelo pintor, mas antes o pintor quem na tela colorida revela-se a si mesmo. O motivo de eu não expor esse retrato é que tenho medo de ter mostrado nele o segredo da minha própria alma. Eu achei pura razão e sensibilidade esse recorte, pensando aqui no livro da Jane Austen, que leva o mesmo título. Basil viu Dorian Gray pela primeira vez em uma festa, e a troca de olhares entre eles foi tão intensa que o Basil ficou com medo de que a impressão dele sobre o Dorian se concretizasse. A impressão essa é a de que, se conhecessem, ele sentiria alegrias e tristezas intensas. E, ainda assim, ele pede a Lady Brandon que os apresente. O Henry é o meu personagem favorito. Nas palavras dele, faço enormes distinções entre as pessoas. Escolho os amigos pela aparência, os conhecidos pelo caráter e os inimigos pela inteligência. Mais uma lapada psicológica dele que é muito boa, gente, que tá aqui. Mas não consigo deixar de detestar meus parentes. Talvez isso seja porque não suportamos outras pessoas com os mesmos defeitos que nós. O Henry é contundente, incisivo, categórico, venenoso e, por vezes, cínico.
O Basil ficou encantadíssimo com o Dorian Gray. E o sufixo não é exagero. O Basil precisa o ver todos os dias. E ele é bem mais do que alguém que posa para ele. A beleza dele é algo que a arte é incapaz de expressar, segundo o Basil. E o que Dorian Gray trouxe de inovador ao Basil é justamente o oculto. Guardem isso aí que vai surpreender, eu garanto. Em nome da sua arte e, portanto, por um bem maior, o Basil faz coisas que normalmente não são do feitio dele. Tipo bajular o Dorian Gray, mesmo quando o nosso artista o acha rude e alguém que extrai um prazer genuíno em magoar as outras pessoas. O Basil tem uma dura e fria consciência quase maquiavélica de que se colocar propositalmente à mercê da dor para que as suas criações ganhem mais vitalidade, retratando, portanto, o que se apresenta e como se apresenta, mas também capturando o avesso da pele. É como se ele estivesse fazendo um experimento científico, no qual o Basil é a cobaia e o cientista. Então, Henry, sinto que entreguei totalmente minha alma a alguém que me trata como se eu fosse uma flor em sua lapela. Um toque decorativo para enfeitar sua vaidade, um ornamento para um dia de verão. O Henry acabou de se lembrar que já ouviu falar do Dorian Gray antes, mas nunca mencionaram a beleza dele, aspecto esse que o Basil sempre ressalta. E um paralelo para vocês entenderem antes de chegar ao clímax aqui desse livro. Basil olha através do Dorian Gray, em contraste com os demais que olham diretamente para o Dorian Gray. E o olhar do Basil não é exatamente uma menção à beleza. É um olhar de quem consegue ver o oculto. E isso é a beleza para ele. Mesmo que esse oculto seja feio e asqueroso, vestindo roupas caras. A beleza para um artista e para o Basil, né, que portanto é um artista, é captar a essência, seja ela em qual forma for. Um artista não olha a essência de alguém pela lente do julgamento. E aí, cada um coloca em Dorian Gray aspectos que falam mais sobre si mesmos do que sobre o próprio Dorian. O Henry, por exemplo, quando conheceu Dorian Gray, achou que o Basil estava encantado por ele porque o Dorian era jovem e puro. Conhecendo o Henry, eu quase posso ouvir o subtexto gritando outro adjetivo diferente desse. Ingênuo, na verdade, para se referir ao Dorian Gray, mas ele usou ingênuo e puro. Tá. Talvez por isso o Basil não queria que os seus amigos o conhecessem, com medo de que eles o influenciassem e que assim ele perdesse o modelo para captar um mundo imaculado. Porque influenciar alguém é lhe dar a própria alma. Ela se torna um eco da música de alguém, um ator em um papel que não foi escrito para ele. Eternizar um momento na pintura é como driblar o mais justo de todos os aspectos da vida tangíveis e intangíveis, que é o tempo. O que está eternizado no quadro passa, mas passa muito mais devagar. Eu lembrei até de uma música do Skank que eu gosto bastante, que fala, abre aspas, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate dentro de ti. Fecha aspas. Somos seres mortais. Mas existem algumas maneiras de sermos eternos, pelo nosso legado que ficam com os outros. E como moldamos a essência desse outro? A eterna discussão nature versus nurture. O que me lembra meu personagem favorito deste belíssimo livro? O Henry é uma criatura fascinantemente curiosa. Ele é como uma cobra que vai se esgueirando para moldar o ouvinte à maneira dele. Extremamente manipulador, criativo, cínico e inteligente, ele está a serviço dos próprios interesses, ou seja, buscar sensações novas. O que pessoas como o Henry fazem? Os Dorian Grays da vida pararem de achar que a realidade tem como centro gravitacional eles mesmos e os trazem, ainda que até de forma sádica, né? Os trazem para a realidade.
O Basil sabia que toda essa ingenuidade do Dorian Gray seria contaminada pelos comentários dos seus amigos. Dorian agora descobre um paradoxo do artista. À mesma medida em que são sensíveis, parecem se esconder sobre uma camada de frieza. Eu imagino mesmo o que você faria, Basil. Você gosta mais da sua arte do que dos seus amigos. Eu não passo de uma estátua de bronze oxidando para você. Ouso dizer que nem isso. Essa aqui é uma conversa entre o Dorian Gray e o Basil. Mas o problema de acordar da ingenuidade é que não sabemos quais são as intenções de quem o fez despertar. E o Henry fala muitas vezes a verdade ao avesso. Ele é uma pessoa muito dura e muito manipulador. Tudo o que ele diz tem que ser interpretado. E as exatas palavras que ele usa para manipular o interlocutor devem ser jogadas fora e esculpidas para se chegar à verdadeira intenção oculta. Basil sabe bem disso. O Henry está tão cheio de camadas que já se perdeu a verdadeira essência dele. Ninguém mais sabe quem ele é, nem ele mesmo. Agora, o Dorian, o Imaculado, ele é puro. Nesse livro, é importante que vocês não entendam a pureza como sinônimo de qualquer juízo de valor. O que o autor quer dizer, palavras como belo, ou juventude, ou pureza, ou imaculado, ele se refere à pessoa em estado bruto. A beleza é ser o que ninguém mais pode ser, ou seja, você mesmo. Sobre a juventude, ele quer dizer sobre as vivências, né? Quanto mais vivemos, às vezes vamos buscando nos adequar, renunciando a nós mesmos para se ajustar, se adaptar. A pureza, ela vem no sentido de que tem a ver com uma certa ingenuidade. Às vezes, se nos pegarmos olhando para alguém que consideramos ingênuo, vamos ficar oscilando entre os extremos de essa pessoa é rara ou eu tenho pena dessa pessoa. Imaculado, no sentido de diamante pouco lapidado mesmo, o mais bruto possível. Esse é o modelo perfeito para qualquer artista, porque deve ser cansativo ter que ficar tirando camadas para chegar ao interior. Pensa num repolho. Mas quem tem um olhar mais analítico, mais ao mesmo tempo sensível, apurado, mais ao mesmo tempo sem preconceitos, consegue ver com mais facilidade a essência de pessoas raras como Dorian Gray. Eu gostaria de saber quem foi que disse que o homem é um animal racional. Foi a definição mais prematura jamais formulada. Essa aqui é do Henry. O Henry, as colocações dele que são bem contundentes, né? Pro Henry, a partir desse primeiro quadro e da conversa que se sucedeu antes, durante e após, é agora que o Dorian Gray passa realmente a viver, nas palavras dele. Para mim, essa parte é uma referência quase direta à perda da ilusão da onipotência, que por vezes está carregando também consigo a perda da inocência. Depois da discussão entre os três, que me levou à interpretação acima, agora o Henry sugere que eles vão ao teatro. Bem apaziguador, né? Depois de colocar fogo no parquinho, ele sugere mais gasolina. O Dorian concorda, empolgado. O Basil, que já está irritado, fala que não vai e que vai ficar com o verdadeiro Dorian. Ou seja, o Dorian que ele eternizou no quadro. O Dorian de agora já foi contaminado pelo Henry e a essência dele começa a se perder para se misturar a alguém que ele se identificou, que é o Henry, pessoa a qual é fruto hoje de outras identificações. Agora, aqui entre os três surge uma espécie de competição e, portanto, o Dorian vira uma massa de manobra ao qual é colocado em uma posição que o leva a se sentir importante. E para o Basil, que se comunica pelo que não é dito, mas é eternizado, deve ser difícil competir com alguém eloquente e cínico como Henry, que se comunica pela persuasão, eloquência e energia na colocação das palavras. Um recorte que justifica também 2 pontos que eu trouxe, né, que foi a ingenuidade e a ilusão de onipotência, ambos têm uma coisa em comum, esses dois. Suas bases são fantasiosas,
provendo que julgamos, sem, no entanto, sabermos explicar ao menos seriamente de onde originou-se tais conclusões. Vamos lá. O Dorian, certa vez, foi a um teatro. Segundo ele, foi movido por uma fome de viver experiências, algo que o Henry despertou nele. E um paralelo. Essa parte é importante. Essa é a parte em que não se sabe mais onde começa o Dorian e termina o Henry. Dorian já está bem contaminado pelo Henry. Lá nesse teatro, o Dorian se apaixonou por uma atriz chamada Sybil Vane, uma moça de 17 anos que descreve Dorian como um príncipe encantado. E Dorian concluiu que a Sybil o vê como um personagem das suas peças. Conclusão essa que eu achei bem assertiva. O Henry pergunta sobre a história de vida dela. Então, o Dorian fala pro Henry que conheceu a Sybil e o Henry fica curioso para saber a história dela. O Dorian só responde que não precisa saber de nada da vida dela e ela é tão linda que tem uma espécie de não consciência do poder que tem e isso o atrai. Isso me remete a duas coisas: paixão e idealização. Ele não gosta realmente da Sybil. Ele gosta da projeção idealizada que fez dessa garota. Saber as tragédias dela tem fortes chances de fazer com que essa ilusão se desvaneça. Se o Dorian tivesse se casado com ela, não muito tempo depois, ele poderia dizer aquela frase, né? Só se conhece uma pessoa depois que casa. Eu prefiro, na verdade, a frase do Maquiavel, para ser o avesso desta frase, que é, abre aspas, os fins justificam os meios. Hoje à noite ela será a Imogênia e amanhã será a Julieta. E quando ela será a Sybil Vane? Nunca. Meus parabéns! Que horror você dizer isso! Ela é todas as grandes heroínas do mundo em uma única pessoa? Quero deixar Romeu com ciúmes. Quero que os amantes e mortos do mundo ouçam nossas risadas e se entristeçam. Brilhante, Oscar Wilde. Aplaudo de pé. Tem outro recorte também. Lord Henry observava-o com uma sensação sutil de prazer. Quanta diferença do menino tímido e assustado que ele conheceu no estúdio do Basil, sua natureza se desenvolvera como uma flor, dando origem a flamejantes florações escarlates. A alma deixara lentamente seu esconderijo secreto e o desejo viera a caminho de encontrá-lo. Agora, o Gray é assombrado pelo próprio retrato. Ele diz que não gosta de se encontrar com ele sozinho. O retrato lhe diz coisas que o irritam. Aqui ele está sob as influências do Henry, que o manipulou a acreditar que a melhor coisa da vida é efêmera, como a juventude. Se no retrato, que agora o incomoda, ele está mais velho há apenas um mês, já preparem as emoções para o clímax que tem a ver com o retrato de Dorian Gray. Seguramente, poucas pessoas o interessavam tanto quanto Dorian Gray. E, no entanto, a louca adoração do rapaz por outra pessoa não lhe causava sequer uma pontada de irritação ou ciúme. Tornava-o um caso ainda mais interessante de estudo. A vida humana, eis a única coisa que lhe parecia valer a pena investigar. Olha o nível da pessoa a qual Dorian está se deixando influenciar. Gray o está deixando influenciar. Guarda isso aqui, que vai ser bem importante. Havia venenos tão sutis que, para conhecer suas propriedades, era preciso deles adoecer. Havia doenças tão estranhas que era preciso passar por elas para entender sua natureza. Em grande medida, o rapaz era uma criação sua. Ele o tornara precoce. As pessoas comuns esperam a vida revelar seus segredos, mas aos raros, aos eleitos, os mistérios da vida eram revelados antes que o véu fosse removido. Às vezes isso era efeito da arte, e principalmente da arte da literatura, que lidava imediatamente com as paixões e com o intelecto. Mas, de quando em quando, uma personalidade complexa tomava seu lugar e assumia o posto da arte. Era, de fato, à sua maneira, uma verdadeira obra de arte. A vida fazendo suas elaboradas obras-primas, assim como a poesia faz as suas, ou a escultura ou a pintura. O Dorian não chegou a se casar com a Sybil, mas foi
quase. Ela até chegou a contar à mãe que ela e o Dorian iriam se casar, e o Dorian a tinha colocado em um pedestal e fazia planos para apresentar sua futura esposa aos melhores teatros. Só que antes disso, ele quis que os seus dois amigos, o Henry e o Basil, a vissem em cena. Na peça em que foram assistir, ela interpreta Julieta e a atuação dela foi bem fria e bem ruim, como se estivesse distante. E segundo o autor, até mesmo as pessoas que não entendiam muito de arte tinham percebido e a vaiaram. O Dorian perdeu o completo interesse por ela. Ela estava prestes a entrar em uma gaiola de ouro. O que ela achava que seria felicidade era uma prisão com grades mais atraentes. Infelizmente, a Sibyl tem um fim trágico. Enquanto atuava, ela realmente estava imersa naquela fantasia e vestia-se das suas personagens como se fossem a identidade dela. Só que depois que ela se apaixonou pelo Dorian, ela percebeu que, nas palavras da Elis Regina, né, viver é melhor do que sonhar. Fraseando essa frase da Elis. E o Dorian diz que ela matou o sonho dele. Agora, sem o mundo da fantasia e com a constatação real de que o Dorian não queria mais nada com ela, então ela conclui prematuramente que a vida não faz mais sentido. Agora o Dorian chega em casa e observa o retrato dele. Parecia alterado, com um toque de crueldade na boca. A trêmula e ardente luz do sol lhe mostrou as marcas da maldade ao redor da boca, tão claramente quanto se ele estivesse olhando para um espelho depois de fazer algo pavoroso. Eu vou ler um outro trecho para vocês, e esse eu trouxe esse trecho porque eu achei que vai ficar massa, e achei bem bacana por parte do autor fazer esse contraponto. Porque ter a percepção do quadro somente pelos olhos do Dorian dá margem para pensar em uma distorção da realidade de maneira muito acentuada, bem como uma projeção, embora esse último fique até um pouco mais assertivo. E agora, e quando o outro traz a mesma percepção pelos olhos, né, do caso de outra pessoa, o que acontece? A mensagem se reforça, sem a insinuação da dúvida de delírio por parte do Dorian. Ele esfregou os olhos, se aproximou mais do quadro e tornou a examiná-lo. Não havia de fato nenhum sinal de alteração quando ele olhou para a pintura. E, no entanto, sem dúvida, a expressão como um todo havia se alterado. Não se tratava de mera fantasia sua, era horrivelmente aparente. Essa percepção foi pelos olhos do Henry. Mas aqui, mais do que uma projeção, o que eu vejo é como também ele foi usando, o Dorian foi usando tantas personas. E personas são máscaras, né? Que ele acaba perdendo de vista quem ele realmente foi. Ou também fica a questão, né? Será que o que ele está mostrando também é uma parte dele que estava oculta? E aqui um paralelo. Lembram quando eu falei lá atrás de nature versus nurture? Ou seja, natureza versus ambiente. E que o ambiente ele tem um peso forte na formação da nossa personalidade? Pois é, por ambiente, a psicologia não só entende o entorno, mas também situações e pessoas. Agora, o Dorian está se identificando com o Henry. E não é que o Dorian é alguém diferente. O Henry foi um ambiente que facilitou que aspectos dentro dele, antes incubados ou reprimidos, surgissem agora à superfície. Um ambiente diferente não faz você ser outra pessoa. Ninguém dá aquilo que não tem. Um ambiente te revela. Tem uma frase que fala aqui, abre aspas, o poder não muda as pessoas, o poder revela as pessoas, fecha aspas. É sobre isso. Não sei quem é o autor, tá? Mas eu me lembro que eu li essa frase no livro Minha História para Jovens Leitores, da Michelle Obama. E eu concordo com ela. Para ficar mais fácil, pensa, por exemplo, nos comportamentos agressivos que muitas vezes vemos em pessoas que torcem ali para algum time, comportamentos esses que elas apresentam em grupo, e que muitas vezes em casa não se apresentam, né? Também podemos pensar na agressividade. No ambiente de casa, essa raiva da pessoa pode ser reprimida,
mas em grupo pode ser valorizada. Então, estar em grupo é sempre uma oportunidade de exercermos uma persona que não podemos exercer nem em casa e nem no trabalho. Persona é uma máscara. Não confundir persona com pessoa. Lembram também da projeção que eu mencionei mais cedo? Pois é, a projeção é um mecanismo de defesa. Eu vou pedir ajuda ao psicanalista J.C. Perry para explicá-la a vocês. Qual que é, então, a definição? O indivíduo lida com conflitos emocionais, estressores internos ou externos, falsamente atribuindo a outros sentimentos, impulsos e pensamentos por ele não reconhecidos como seus próprios. O sujeito rejeita esses sentimentos, intenções ou experiências através da atribuição destes a outros, né? Usualmente aqueles que o sujeito sente alguma ameaça ou alguma afinidade. Agora, qual seria a função? Projeção não delirante permite ao sujeito lidar com emoções e motivos que o fazem sentir muito vulnerável, especialmente vergonha ou humilhação. Então, se preocupa com essas mesmas emoções em outros. O uso da projeção compromete o sujeito em continuar a se preocupar com aqueles nos quais ele projeta seus sentimentos internos, como uma forma de minimizar dele próprio a percepção consciente desses sentimentos. O desejo delirante do Dorian Gray era que o quadro envelhecesse, e não ele. A imagem desenvolvesse rugas e marcas, mas não ele. No quadro, ele podia projetar a maldade da boca, pertencia ao Dorian inanimado do quadro, não ao Dorian de carne e osso. Mas espera, que maldade? A culpa foi da Sibyl? Percebem esse movimento? A projeção como defesa no quadro não foi suficiente. E por quê? Porque ele não é psicótico. E aí não é tão simples se convencer de um delírio. Então agora ele faz um movimento antagonista à idealização, que é a desvalorização. Ou seja, a Sibyl, quando servia aos propósitos dele, estava no pedestal. Quando não lhe servia mais, a única maneira de ter algum tipo de redenção auto-oferecida e ainda assim usar uma defesa imatura, só que com outro nome, e eu já falei em outros vídeos sobre a idealização como defesa, mas eu vou recapitular para fazer um contraponto com a desvalorização. Novamente, vou trazer esses aspectos de acordo com J.C. Perry. Na idealização, o sujeito descreve relações interpessoais com outros, incluindo instituições, sistemas de crenças e etc., que são poderosos, reverenciados, importantes e etc. Isso usualmente serve como fonte de gratificação, assim como de proteção contra sentimentos de impotência, inutilidade e outros. A defesa ajuda o sujeito a sentir-se importante como o outro por associação. O sujeito vê o outro exageradamente bom e poderoso, e embora consiga ver que tal pessoa tem também defeitos, a importância destes é diminuída, de maneira que a imagem do outro permanece altamente valorizada. Agora, para fazer o contraponto, eu vou falar um pouco mais sobre a desvalorização, que também funciona como uma defesa. E a definição. O indivíduo lida com conflitos emocionais ou estressores internos ou externos, atribuindo qualidades exageradamente negativas a si ou outros. Qual que é a função aqui da desvalorização? Pensando também que o Dorian, recapitulando, o Dorian fez um movimento de primeiro ele colocou a Sibyl num pedestal, depois, para se redimir da culpa, ele passa a culpá-la e aí passa a desvalorizá-la. A desvalorização refere-se ao uso de afirmações desabonadoras, sarcásticas ou outras afirmações negativas sobre alguém ou a si mesmo, de maneira a aumentar a autoestima. A desvalorização rechaça da consciência os desejos ou o desapontamento frente a desejos que não podem ser satisfeitos. Os comentários negativos sobre outro usualmente cobrem um certo senso de vulnerabilidade, vergonha ou inutilidade que o sujeito experiencia ao exprimir seus desejos ou
quando se encontra de frente às suas próprias necessidades. Agora, o mesmo autor, ele traz uma diferença entre projeção e desvalorização. Eu quero trazer porque eu acho que vai deixar a ideia que eu trouxe um pouco mais clara. Diferenciação da projeção. Diferentemente da projeção, em que o sujeito fica fascinado pelos desejos ou poderes que ele erroneamente atribui a este, o sujeito não se expressa longamente em relação ao objeto. Ao contrário, o sujeito toma uma distância de cada desvalorização, assim como toma distância do objeto através desse mecanismo. E, novamente, fica bem difícil dele se convencer mesmo depois de todo esse rolê. E nas palavras do autor, veio-lhe uma sensação de remorso infinito. E aí, o Dorian escreve uma carta a Síbil pedindo perdão e dizendo que vão se casar. E quando terminou a carta, ele sentiu-se como se já tivesse se perdoado. Ele diz que é a confissão e não o padre que nos absolve. E eu concordo. Quero ser bom. Não suporto a ideia da minha alma ser hedionda. Mas era tarde demais e Síbil não suportou o rompimento em vida. Ela realmente era muito sensível, né? O Dorian concluiu, abre aspas, então eu matei Síbil Vane, fecha aspas. E aqui, mais um recortezinho. Parece-me simplesmente um desfecho maravilhoso de uma peça maravilhosa. Possui toda a terrível beleza de uma tragédia grega. Uma tragédia em que desempenhei um grande papel, mas pela qual não fui ferido. E essa próxima parte é o Henry quem diz, né? A primeira parte foi o Dorian Gray, e é mais um dos motivos de ele ser o meu personagem favorito. Alguém se matou por amar você. Quem me dera ter tido essa experiência. Teria me tornado um apaixonado pelo amor o resto da vida. As pessoas que me adoram, e não foram muitas, mas houve algumas, sempre insistiram em sobreviver, muito depois de eu deixar de me importar com elas, ou elas comigo. Ficaram corpulentas e entediantes, e quando as encontro, logo partem para as reminiscências. Que memória medonha têm as mulheres, que coisa pavorosa, e que total estagnação intelectual isso revela. Devemos absorver a cor da vida, mas nunca lembrar dos seus detalhes. Os detalhes são sempre vulgares. E por que o Henry é o meu personagem favorito aqui desse livro? Porque para mim é simplesmente maravilhoso ter a oportunidade de conhecer uma personalidade que nunca passou pela minha cabeça ser possível em toda essa dinâmica. E se alguém escreveu sobre, certamente é possível existir tal cinismo. A Síbil Vane representou para Dorian Gray todas as heroínas. Foi Desdémona uma noite, Ofélia em outra, morreu Julieta e ressuscitou Imógenia. Agora, só ressuscitará nos pesadelos do Dorian Gray. A diferença faz o lapso do tempo? Apenas as pessoas fúteis precisam de anos para se livrar de uma emoção. Um homem que é senhor de si mesmo é capaz de acabar com a tristeza com a mesma felicidade com que inventa um prazer. Não quero ficar à mercê das minhas emoções. Quero usá-las, desfrutá-las e dominá-las. Dorian, isso é horrível. Alguma coisa o transformou completamente. Mas antes você era simples, natural e afetuoso. Você era a criatura mais imaculada do mundo. Você fala como se não tivesse coração, compaixão. Isso tudo é influência do Henry, eu sei. Dorian, aqui é uma conversa entre o Dorian e o Basil. O Dorian antes tinha até beijado o próprio retrato e conjecturou que era um retrato que devia carregar todos os seus fardos. O Dorian, por fim, já estava ficando inquieto com aquela conversa, afinal o Basil o lembrava de um Dorian que ele queria enterrar. E no final, Basil fala que queria de volta o Dorian que ele pintou. O Basil também notou que havia um biombo na frente do quadro para escondê-lo e perguntou por que o Dorian pediu ao criado que escondesse o melhor quadro que o Basil tinha pintado. E o Dorian responde que foi ele próprio que o escondeu e não deixaria, né, jamais que nem o Basil e nem qualquer outra pessoa o visse. O Basil, é claro, não entendeu nada.
O Beijo até fala que precisava expor o quadro em uma exposição e o Dorian ficou horrorizado e com medo que todos descobrissem o segredo dele. Como o Basil é mega fofo e sensível, ele apenas disse que se o Dorian não queria que ele expusesse, ele não o faria, porque a amizade dele era muito mais importante do que o dinheiro e a fama. O Basil revela ao Dorian que ficou com medo de expor o quadro antes, porque de algum modo tinha colocado muito de si nessa pintura e ficou com medo que o mundo percebesse as suas vulnerabilidades. Mas depois que a excitação passou, ele concluiu que, na verdade, um quadro não revela o artista, ele o esconde. E eu acrescentaria que qualquer obra de arte revela a quem a vê e a quem fala sobre. Agora, o Dorian decide esconder o retrato em uma sala, uma antiga sala de aula da casa dele. Uma sala que ninguém entrava há mais de 5 anos. Longe dos olhos dos amigos, longe dos olhos dele mesmo. Na tela, o rosto parecia ainda mais vil do que antes, embora a expressão permanecesse inalterada. Dorian sentiu seu ódio ainda se intensificar ainda mais por esse quadro. Mas não havia outro lugar na casa mais protegido dos olhos curiosos do que ali. Ele estava com a chave e ninguém mais poderia entrar. Por baixo do manto roxo, o rosto pintado na tela poderia ficar bestial, marcado e impuro. Que importância isso tinha? Ninguém poderia vê-lo. Ele mesmo não o veria mais. Porque deveria assistir à hedionda corrupção da sua alma. As aparências. Penso que muitas vezes o fato de nos cobrirmos demais com roupas, acessórios e belas pinturas na cara são como desviar o foco de nós mesmos. Assim, quanto mais chamativo alguém é por fora, é para mim uma linha tênue entre se mostrar e se esconder. Eis o paradoxo. A atenção das pessoas para o que queremos esconder, mas o que de fato queremos esconder. O que nos torna tão horríveis que queremos desviar a atenção das pessoas de nós mesmos. Dorian é um paradoxo ambulante. Não vê o outro para além de si mesmo, ao mesmo tempo em que não suporta se olhar. De vez em quando, ele ia até esse quarto, ao qual ele nunca se separava da chave e se olhava. Foi ficando cada vez mais apaixonado pelo quadro e cada vez mais interessado na liberdade que ele achava que tinha. Liberdade essa em que ele achava que poderia fazer qualquer coisa. Só quem sofreria as consequências da passagem do tempo e das marcas de expressões que o tempo se encarrega de fixar era o quadro. Dorian se sentia intacto, imaculado, um deus, o deus Narciso. O mito de Narciso nasceu da mitologia grega, mas o Freud, para entender melhor o homem, achou uma boa ideia estudar os mitos e histórias que atravessam as barreiras do tempo, da evolução das épocas, e se são atemporais, certamente carregam verdades do inconsciente coletivo. Eu gosto bastante também dos ditados populares, porque eles carregam a mesma mensagem, só que resumem em uma sentença, né? O que às vezes leva-se uma folha toda para poder contar uma história. E aqui eu já estou até pensando nos aforismos do Nietzsche, que contém essa premissa inicial. O Nietzsche fala que um dos sonhos dele é dizer em uma frase o que ele levaria um livro todo para escrever. O conceito de narcisismo no Freud e em outros autores que vieram posteriormente a ele é complexo, mas eu vou tentar deixar um pouco mais palatável, né? Seria um conceito que fala de um foco de modo exagerado em si mesmo, o que pode resultar em uma mistura de estado delirante e autoimagem mais distorcida. Nesse estado, o indivíduo ele tem dificuldade de enxergar o outro para além de si mesmo e, portanto, fica muito difícil estabelecer uma conexão genuína e uma escuta atenta se a pessoa entende que o mundo é uma extensão dela mesma. Tem uma música do Supla que se chama Supla Ego e tem um trecho que ele diz, abre aspas, Narciso acha feio tudo que não é espelho, fecha aspas. Inclusive recomendo vocês ouvirem essa música, é bacana.
Dorian tem uma fome insaciável por experiências novas, sensações novas. Frequentemente ele confunde o efêmero por profundo, existir por viver. Mas em uma coisa eu concordo com ele. Nenhuma teoria sobre a vida parece ter tanta importância se comparada à vida em si. Ele investe o tempo entre frequentar lugares diversos e alguns deles ele até oculta o próprio nome. Frequentar a igreja e imaginar como é ouvir o que as pessoas têm a dizer no confessionário. E estudar personagens fictícios e teorias sobre os homens, como até a do Charles Darwin. Dorian é um paradoxo ambulante, como eu já disse antes, vou trazer de novo. Não vê o outro para além de si mesmo, ao mesmo tempo em que não suporta olhar para si. Agora, o Dorian Gray tem 38 anos e por mais que se esforce financeiramente para ser muito distinto, o jeito dele já começa a chamar muita atenção nos círculos sociais que frequenta. A começar pela paranoia em relação ao quadro e o horror que ele tem só de pensar que alguém o pode descobrir, alguém o pode ver, né? Diversas vezes, enquanto está jantando na casa de amigos, ele sai às escondidas e vai até a casa dele para verificar se ninguém arrombou a porta. Inclusive, ele até despediu o primeiro empregado que o viu esconder o quadro no sótão. Ele também colocou algumas grades de aço em torno ali da porta para que ela ficasse mais segura. Paranoico? Agora aqui, né, como se passaram muitos anos, o Basil, que não vê o Dorian, né, há muitos anos, está preocupado com o que dizem dele nos círculos sociais. Dorian, em sua defesa, diz que não se deve acreditar em tudo que as pessoas dizem. E o Basil tem um contra-argumento que eu achei arrebatador. Ele diz, abre aspas, é justo julgar um homem pelo efeito que ele tem sobre os seus amigos. Fecha aspas. O que ele quer dizer é que, em resumo, as pessoas gostam do Dorian de longe, mas quando o conhecem um pouco mais de perto, sentem uma certa repugnância de estar na presença dele. E não aconselham que uma mulher que tenha a sanidade em dia fique sob o mesmo teto que ele. O Basil continua, abre aspas, por que sua amizade é tão fatal para os rapazes? Fecha aspas. Um menino que o Dorian era amigo cometeu suicídio. Outro precisou ir embora às pressas da Inglaterra. Outro sai da sala quando Dorian chega. Claro que o Dorian culpa o mundo, a sociedade, os costumes, nunca ele mesmo. Dizem que você corrompe a todos de quem se torna íntimo. E que basta você entrar numa casa para que algum tipo de vexame venha em seguida. Aquela identificação, né, que começou lá com o Henry e ele se tornou o próprio Henry. Identificação com o agressor. Eu vou trazer agora esse conceito para vocês. E para falar desse conceito, eu vou trazer nas palavras da Anna Freud, e ela diz, abre aspas, para Anna Freud é uma forma de evitar o medo, e ela ilustra o processo com o caso de uma menina que explicou ao irmão como tinha superado o medo de fantasmas, fingindo que ela própria era o fantasma, agindo e gesticulando como o fantasma. Fecha aspas. O Basil fala que gostaria de ver a alma do Dorian Gray, e ele mesmo acaba concluindo que apenas Deus a pode ver. Então Dorian o chama para ver o retrato que o Basil fez do Dorian há mais de 18 anos atrás. Segundo Dorian, agora Basil vai poder ver a alma dele. Uma exclamação de horror irrompeu dos lábios do pintor, quando viu na penumbra a face hedionda na tela sorrindo para ele. Havia algo em sua expressão que o encheu de asco e repulsa. Céus! Era ainda o rosto de Dorian Gray que ele tinha diante de si. O horror, fosse o que fosse, não havia estragado inteiramente a maravilhosa beleza. Era alguma paródia suja, alguma sátira infame, ignóbil. Ele jamais fizera aquilo. Ainda assim, era o seu quadro, seu próprio quadro. O que significava aquilo? Por que havia se alterado? Cristo, o que foi que eu idolatrei? Ele tem os olhos de um demônio. E isso é o que você fez da sua vida? Você deve estar ainda pior do que imaginam aqueles que falam mal de você.
A superfície parecia inalterada, tal como ele a deixara. Aparentemente, a imundície e o horror vinham de dentro. Então, o Dorian matou a pessoa que poderia ajudá-lo, a pessoa que o via para além do quadro. Nesse delírio, para ele, a base para se construir uma vida boa e leve é sempre não constatar e não pensar muito sobre situações desagradáveis na vida. E o pior, não se responsabilizar. Agora, com o único amigo que ele teve um dia na vida morto, ele se conta a mentira de que se quem pintou o retrato da sua alma não existe mais, isso já é o bastante. O Dorian estava cada vez mais sendo prisioneiro de si mesmo. Deve ser por isso que, ao tentar viver e experienciar diversas sensações, as mais variadas que o mundo tem a oferecer, fosse um reflexo para se esconder do seu cárcere privado. A memória das coisas que ele fez o consumia. Deve ser por isso que ele se esforçava para escondê-las, como se o que ele não dissesse alto é como se não existisse, como se não tivesse feito. Ele estava se devorando vivo, e o Basil tinha total razão. A única forma de conhecê-lo por dentro, de ver a alma do Dorian Gray, era entender como ele marcava os seus amigos, as impressões que ele deixava nesses amigos. Ele estava sempre tentando fugir do lugar que nunca conseguiria enquanto respirava, que é de si mesmo. Vocês lembram da Sybil Vane? Pois é, o irmão James Vane, ele jurou que se o Dorian fizesse algum mal a ela, o irmão, faria justiça. 18 anos depois, ele encontrou o Dorian e quase o matou. Só que o Dorian conseguiu escapar porque ele usou um argumento de que o tempo não passou. O irmão da Sybil procurava um homem com mais de 40 anos, e aquele que ele encontrou parecia ter 20 e poucos. Então ele deixa o Dorian ir, achando que o confundiu. Mas uma mulher no bar em que se encontram diz que o Dorian vendeu a alma para o diabo e que faz anos que o conhece e ele em aparência não muda praticamente nada. Embora tivesse medo de morrer, ele de fato nunca viveu. E não é agora, frente ao pânico, que vai começar a ver a vida dele em uma fração de segundos, porque ele não tem estrutura para aguentar essa retrospectiva. Para ele, a máscara da juventude sempre o salvaria. Fico tão contente por você nunca ter feito nada, nunca esculpiu uma estátua, ou pintou um quadro, ou produziu qualquer coisa além de você mesmo. A vida foi sua arte. Você se transpôs em música, seus dias são seus sonetos. Aqui o Henry está o perguntando, qual o segredo para manter a juventude? Então, odiou a própria beleza e, atirando o espelho no chão, estilhaçou em lascas prateadas com o salto do sapato. Fora sua beleza que o arruinara, sua beleza e sua juventude pelas quais suplicara. Não fossem essas duas coisas, sua vida poderia ter sido isenta de máculas. Sua beleza fora apenas uma máscara, sua juventude mero escárnio. Era a morte em vida da sua própria alma que o perturbava. Eu até me lembro de uma música, uma frase de uma música chamada Counting Stars, do One Republic, que fala, abre aspas, Everything that kills me makes me feel alive. Fecha aspas. Agora o Dorian quer ser bom, quer fazer as coisas certas, um altruísmo egoísta. Ele não notou nenhuma mudança, exceto pelos olhos, onde havia uma expressão de astúcia, e pela boca, curvada com a ruga da hipocrisia. A imagem ainda era odiosa, ainda mais odiosa, se possível, do que antes. O que eu chamo de altruísmo egoísta, o autor chama de hipocrisia. Qual a motivação por trás desse recomeçar? Vaidade? Experimentar novas emoções? Possibilidade de comprar absolvição através da boca de outras pessoas que essas experiências de altruísmo egoísta o levariam a conhecer? Havia sangue nos pés da pintura, como se a imagem tivesse derramado sangue até mesmo na mão sem faca. Essa é uma das minhas passagens favoritas. Gente, eu vou ter que ler de novo. Presta atenção. Eu vou ter que ler de novo.
Havia sangue nos pés da pintura, como se a imagem tivesse derramado sangue até mesmo da mão sem faca. Eu gosto de pensar nesse conceito como o conceito do passivo agressivo. Aquele que te machuca sem encostar um dedo em você. Toda a ruína a qual encontram muitos dos íntimos do Dorian que sucumbiram, sem que ele tivesse levantado a mão a nenhum deles, mas notem um detalhe. O Henry. Por que o Henry não sucumbiu? Porque ele é tão nefasto e ardiloso como Dorian. Eles se reconhecem, não se espelhem. As pessoas que sucumbiram ao veneno do Dorian não só contamina a vida dele, como a vida de todos em volta, todos que lhe abrem as portas das suas vidas íntimas, ele mancha. Eram pessoas boas. E ao redor do Dorian, só as pessoas de caráter manchado são as que se mantêm de pé, porque já estão acostumadas à própria lama que compartilham. Lembram lá da conversa com Basil, né? Ocasião essa em que fez com que o Dorian o matasse, porque o Basil, pela segunda vez, fez o Dorian se enxergar, e ele nunca gostou nada de se ver. Um paradoxo do narcisismo, né? Alguém que vive fugindo de si vai sempre odiar quem o faz se olhar. E segundo o psicanalista o J.C. Perry, a função do altruísmo pode ser protetivo ao indivíduo quando acontece o seguinte movimento. O altruísmo gratifica necessidades sociais e de afeição ao mesmo tempo que lida com um conflito emocional, através da ajuda aos outros. Em muitos casos, o conflito diz respeito a angústias relacionadas com situações passadas de confrontações de situações angustiantes, para as quais o sujeito precisava de ajuda que de certa forma não estava disponível ou era insuficiente. O altruísmo canaliza afetos tais como a raiva e a impotência em comportamentos de ajuda social que também aumentam o senso de domínio do sujeito sobre o seu passado. Por hipocrisia, ele vestira a máscara da bondade. Por pura curiosidade, ele havia experimentado a negação de si mesmo. Confessar? Jamais. Aqui eu acho que o autor está falando mais de um jeito simbólico mesmo. Confessar para si, olhar para si, ser fiel a si. Arrancar as máscaras que ele colocou até para ele mesmo. Né? Havia para Dorian Gray uma única evidência contra si, que era um quadro. E o quadro que fora o bode expiatório, o receptáculo de todas as coisas hediondas que ele fizera, que foi esse quadro o responsável. Então ele fez um deslocamento aí também nesse rolê. Mas não ele, não. Inclusive eu não vou nem falar o final, mas esse final, que final, senhoras e senhores. Antes de terminar, eu quero voltar para o início de tudo, a vida do Oscar Wilde. Vou falar bem brevemente, tá? O pai dele foi um importante cientista, a mãe fazia parte de um movimento literário. O Oscar Wilde estudou em Oxford, ele trabalhou como editor em um jornal. O Wilde foi preso, as cartas deles aos seus amigos foram lidas no tribunal e ele foi acusado de ser um degenerado obcecado por perversões exóticas. Quem diria onde cessava o impulso carnal ou começava o impulso físico? Como eram rasas as definições arbitrárias dos psicólogos comuns. Nossas motivações mais fracas eram aquelas cuja natureza tínhamos consciência. A miúde, quando achamos que estamos fazendo experiências com os outros, na verdade estamos experimentando a nós mesmos. É isso. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo.